Agora a palavra que nós vamos deixar para nossa meditação está no capítulo 17, São Lucas, no capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro 10 homens leprosos, qual pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, lhe dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Amém? É uma palavra de gratidão, como nesse dia a gente está oferecendo essa consagração a Deus, com gratidão por tudo que Ele tem feito, então nós vamos também trazer essa palavra. Nós vemos que Jesus, ele estava indo a Jerusalém. Aí ele passou pelo meio de Samaria. Quando ele fala assim, ele passou porque ele cortou o caminho. Se você for ver assim na geografia bíblica, você vai ver que para ir para Jerusalém tinha um caminho que o judeu sempre fazia, o judeu ortodoxo, mesmo de origem, mesmo de judeu, eles tinham um pouco de preconceito com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misto, então o judeu, eles tinham assim um preconceito, achava que só tinha aliança com Deus quem era casado judeu com judia. Aí esse era fiel a Deus, não tinha aliança, tinha esses preconceitos. Mas quando o samaritano era uma raça mista. Judeu casava com estrangeiro, aí fez esse povo misturado. Então eles tinham um pouco de preconceito, se você for ler na Bíblia, com os samaritanos. Aí muitos judeus faziam um caminho mais comprido para não passar pelo meio de Samaria. Mas você vê aqui que Jesus, ele fez assim algo tão tremendo que ele faz questão de falar que ele passou pelo meio de Samaria. Ele entrou em Samaria, ele não cortou o caminho, ele entrou, porque ele sabia que ali tinha pessoas precisando da sua ajuda. E Jesus, ele veio para socorrer, ele não veio para fazer acepção, ele veio para quebrar as cadeias, a cadeia da amizade, a cadeia do preconceito racial, tudo. Ele veio para dar vida. Então ele sabia que ali tinha pessoas precisando, ele não cortou o caminho não, ele passou ali. E se você for ver, Jesus veio cumprir a lei. E o cumprimento da lei é o quê? É o amor. O cumprimento da lei é o amor. Aí, muitas pessoas não chegavam perto do leproso, porque o leproso tinha a lei do Levítico, que uma pessoa leprosa tinha que ficar afastada da sociedade, longe. E quando ele viesse a certo caminho e visse uma pessoa sã, ele tinha que gritar de longe: sou leproso, para a pessoa se afastar dele, porque havia um risco de contaminação. Ele não podia tocar no leproso. Mas Jesus passou perto deles. Aí Jesus também deu uma chance para eles. Você não lê aqui na Bíblia Jesus tocando neles, não. Mas Jesus passou perto e quis também ver a atitude deles. Porque Jesus também, ele nos dá um direito da gente ter uma atitude de querer a bênção ou de rejeitar a bênção. Quando aqueles homens olharam e viram Jesus passar, Jesus, é a minha chance. Aí começaram a gritar, a clamar com alta voz. Aí Jesus parou. Porque quando você clama, ora, pede socorro a Deus, ele para te ouvir e te dá atenção. Aí Jesus falou para ele assim, aí ele falou: Jesus, tem misericórdia de nós. Mas por trás dessa misericórdia que ele estava pedindo, ele estava querendo: nos cura, Senhor. Aí o Senhor falou, aí Jesus saiu ao encontro e para de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus vendo, Jesus sabia o que estava no coração deles, falou assim: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Fala para Deus o que você quer. Quando você estiver orando, fala assim: entra nessa causa aqui, espiritual, material, financeira. Você fala, porque ele está sempre pronto a te socorrer. Mas Jesus, sabendo que eles são do coração, do que está dentro do coração dele, falou assim para ele: vai nessa presa do sacerdote. Para eles apresentar o sacerdote, eles tinham que estar curados. Mas eles ainda não estavam. Mas eles ouviram a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eles acreditaram. Então eles foram. Quando eles foram indo, a Bíblia fala bem claro que no caminho eles ficaram limpos. Só na caminhada deles ir lá para se apresentar ao sacerdote, onde ficou o sacerdote? No templo, na igreja. Mas antes deles chegar no meio do caminho, Deus já fez um milagre. Aí ele vendo, um deles vendo que estava sendo o quê? Eu estou curado, eu estou purificado. Eu vou voltar para agradecer, porque foi a palavra dele. Tu tem tirado um momento para agradecer os milagres que Deus tem feito na tua vida, as maravilhas? Aí ele voltou, a Bíblia fala que ele voltou, aí se inclinou aos pés de Jesus, com a voz bem alta, dando glória a Deus Altíssimo, e caiu aos pés do Senhor. Aí você falou: como foram 10, cadê os 9? Só tem você.
foi curado, foram 10. Aí ele falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão você. A tua fé te salvou. Então, através dessa gratidão, ele não recebeu somente a cura do corpo, mas da alma e do espírito. Ele foi salvo. Porque para você receber uma bênção de Deus, é só você pedir e acreditar que tu recebe. Mas para alcançar a salvação tem que estar aos pés do Senhor, porque é nele que tem a salvação. Tu vê que quando ele voltou e botou o rosto aos pés de Jesus, Jesus, a tua fé te salvou. Aí ele recebeu a bênção completa, a cura do corpo, da alma e do espírito, amém? E é isso que Deus quer fazer por nós. Eu creio que nessa tarde, nesse dia, Ele está dando para você bênção completa, espiritual, material, na tua alma e todo o seu corpo, porque o nosso Deus é Deus de vitória, tá bom? Então nunca esqueça de agradecer os benefícios que Ele tem te feito. Ah, mas eu estou nesse momento, mas olha para você, você está aí, ó, porque Deus tem te sustentado, tem te dado força para você lutar e vencer. Então, receba essa força, vá em frente, porque o possível você resolve, mas o impossível Deus vai fazer por você. Era impossível ser curado, era impossível ter seu corpo restaurado, mas Deus fez, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.